Bom dia, torcida tricolor. Fluminense e Criciúma ganha cara de jogo do ano e vira final na luta contra o Z4. Tem que vencer. Tricolor pode abrir 4 pontos do Z4, faltando 3 rodadas, a depender dos resultados. Expectativa é por público superior aos 37.969 presentes contra o Fortaleza. Nos acompanhem após a vinheta. Todos os jogos restantes no Campeonato Brasileiro são decisivos para o Fluminense, que luta contra a zona de rebaixamento. Mas o duelo contra o Criciúma, hoje, no Maracanã, ganha contornos de jogo do ano. Esse é o clima com qual a partida está sendo tratada. E, da arquibancada à comissão técnica, o lema é apenas um: tem que vencer. De qualquer jeito. A frase foi dita inicialmente pelo técnico Mano Menezes, mas também foi repetida por outros profissionais. O Fluminense está na 15ª colocação, com 38 pontos, um a mais do que o Criciúma, que é o primeiro a abrir a zona de rebaixamento. Uma derrota pode significar entrar no Z4 faltando 3 rodadas. Já uma vitória representaria a chance de abrir 4 pontos da zona da degola. É decisão. O jogo de terça tem caráter de decisão. Se tivéssemos nos 2 jogos, um que poderia empatar seria hoje. Terça, a gente tem que vencer. Vamos entender como o jogo vai ser jogado. Melhorar um pouco a bola parada. Com o volume que tivemos hoje, essas ocasiões acontecem com frequência. Jogamos muitas bolas nas mãos do goleiro. Hoje, o campo estava molhado para controlar a batida. É difícil, mas vamos melhorar pequenos detalhes para buscar na terça-feira a vitória, disse ele, afirmou Mano Menezes. A expectativa de apoio massivo da arquibancada no penúltimo jogo do ano no Maracanã. Diante do Fortaleza, foram 37.969 torcedores presentes. A espera é por um número maior contra o Criciúma. Fluminense e Criciúma é o jogo mais importante do ano. Analisa podcast, acompanhe. Mas amanhã essa partida contra o Criciúma, como a gente falou, é final de... a mais importante da história do Fluminense, porque você, além de vencer o que o Fluminense precisa nesse momento do campeonato, ele vence um adversário direto e abre 4 pontos da zona do rebaixamento, faltando 9 em disputa. Se a gente for ver os adversários do Criciúma, que não serão fáceis nas próximas rodadas, o momento também do Bragantino, o Fluminense ainda ter um jogo em casa contra um time muito provavelmente rebaixado, essa vitória contra o Criciúma, se vier, pode ser aquele resultado que vai tranquilizar e vai acabar com uma chance enorme de rebaixamento do Fluminense. E, Edgar, é um jogo meio com uma cara daquele Fluminense América Mineiro Eu ia de falar 2018, isso. né? É uma tensão assim absurda, porque não é a última rodada igual era ali, mas uma derrota vai praticamente rebaixar o Fluminense. Uma derrota deixa numa situação, além de entrar na zona, você vai ter 3 jogos, 2 contra adversários muito difíceis fora de casa, Palmeiras talvez jogando pelo título na última rodada, e um jogo contra um adversário que você é obrigado a ganhar, o Cuiabá em casa provavelmente rebaixado. Mas você só vai ter mais 3 pontos palpáveis assim no campeonato. Contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras é completamente indefinido e muito provavelmente não pontuar, ou talvez se pontuar um pontinho só, né? Acho até que se o Fluminense vence o Criciúma, ele vai mais relaxado. lógico. E o Fluminense, até pouco tempo, não sei se isso mudou, era o time que tinha melhor retrospecto na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Era o time que mais tinha vencido o Atlético Paranaense lá. Esse retrospecto servia até 2015, que foi o último ano antes do gramado sintético. Depois do gramado sintético, o Fluminense tinha mais vitórias sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada do que derrotas, até 2015. Aquele último jogo do Fluminense em 2015 lá contra o Atlético, antes do gramado sintético, foi um 2-1, acho que o gol do Scarpa. Isso. E aí, a partir de 16, com a troca do gramado, o Atlético já empatou ou já passou o Fluminense no número de vitórias jogando lá na Arena. Enfim, mas são 2 jogos que o Fluminense historicamente tem muita dificuldade, né, Fio? Então, se você perde pro Criciúma, você vê ali só mais 3 pontos, entre aspas, certos, né? Nunca é certo, mas 3 pontos fáceis, que seria uma possível vitória sobre um Cuiabá rebaixado no Maracanã. Contra o Atlético Paranaense e o Palmeiras é loteria total e muito mais pra não pontuar ou pontuar pouco, né? Tem um ponto, tem um jogo que a gente está descartando desde o começo, que é o jogo com o Palmeiras, por motivos óbvios, que a gente nunca ganhou lá, né? O máximo que a gente conseguiu foi empatar.
Mas assim, o campeonato foi se desenhando e a gente pode estar assim, o Palmeiras pode chegar de ressaca de título para jogar contra a gente, né? Também. Porque se o Palmeiras ganhar, na verdade, pelas minhas contas, se o Palmeiras empatar amanhã, porque para mim o Palmeiras é muito favorito contra o Cruzeiro do Diniz ali, né? Nesse momento, e para mim o Botafogo não é favorito para ganhar do Inter lá no Beira-Rio, na penúltima rodada. E se isso acontecer, essa derrota, essa vitória, mesmo o jogo sendo empate amanhã, como o Palmeiras tem mais uma vitória, ele ganha o título. Então, assim, a gente pega um Palmeiras de ressaca de título, tirando o pé totalmente no Allianz. Então tem esse ponto que a gente não pode contar com isso, mas é o que pode ter favorecido o Fluminense aí nessa reta final. Agora, o Atlético Paranaense é aquilo, eles estavam vindo de um desespero, né, sem ganhar um jogo. Aí vieram de uma sequência um pouco melhor, deu uma aliviada. Eu acho que a gente pega eles menos pressionados, mas a gente pega eles jogando mais bola. Então essa é uma dúvida. Estarei lá em Curitiba e espero que não seja a sensação de desespero, de precisar vencer porque demos mole contra o Criciúma. As contas para o Fluminense. A matemática diz que 44 pontos é o número ideal para escapar do rebaixamento. As chances seriam de apenas 3%, de acordo com as contas da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Mas a configuração da rodada também pode ajudar ao Fluminense, que abriria uma gordura considerável. Na 35ª rodada, em caso de vitória do Tricolor, seriam 4 pontos abertos para o Z4, faltando 3 rodadas. Para chegar nos 44, é necessário ter 2 vitórias. Caso vença o Criciúma e, posteriormente, o Cuiabá no Maracanã, fará a pontuação necessária. Vale lembrar que de 2010 em diante, nenhum time rebaixado conseguiu alcançar 45 pontos. Em 2019, o Ceará foi o primeiro fora do Z4 e escapou com 39 pontos somados. Em 2020, o Fortaleza escapou com 41 pontos. Em 2021, o Juventude foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 46 pontos. Porém, o Grêmio, que foi o 17º colocado, caiu com 43 pontos. Ou seja, bastaria o Juventude chegar aos 44 pontos para evitar a queda neste cenário. Em 2022, o Cuiabá escapou do rebaixamento com 41 pontos. Em 2023, o Bahia terminou na 16ª colocação com 44 pontos. Desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos passou a ser disputado com 20 times, somente uma equipe não escapou do rebaixamento com 45 pontos. O Coritiba, em 2009, justamente quando o Fluminense conseguiu uma arrancada histórica e evitou a queda na última rodada, em confronto direto com o Coxa. Naquele ano, o Flu foi o primeiro time fora do Z4, com 46 pontos. Após empatar em 2-2 com o Fortaleza, na última sexta-feira, no Maracanã, o Fluminense se prepara para um jogo de vida ou morte contra o Criciúma, nesta terça-feira, no mesmo local. No que se trata de um confronto direto na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o tricolor tem apenas uma dúvida na equipe e deve contar com Germán Cano, que treinou nesta segunda-feira. Após a partida contra o Fortaleza, o atacante e o técnico Mano Menezes revelaram que o atleta atuou com dores e deixou o gramado mancando. Na atividade desta segunda-feira, ele participou do treinamento com o grupo e deve ser relacionado. A dúvida fica por conta da escolha do primeiro volante no meio-campo. Martinelli e Bernal disputam a vaga para atuar ao lado de Lima, que segue consolidado com Mano Menezes e deve seguir como titular. Assim, a provável escalação do Fluminense deve ser formada com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Martinelli, Bernal, Lima, Ganso, Arias, Keno, Cauã Elias. Apesar da discussão acalorada no treino da última quinta-feira, os zagueiros Thiago Silva e Felipe Melo participaram da atividade normalmente e o assunto indica ter sido resolvido. Não houve novos atritos durante o treinamento desta segunda-feira. Agradeço o carinho e atenção de vocês hoje. Aproveitem e curta, se inscreva e ativem o sininho para receber as notificações. Sua presença é muito importante para nós e continuar promovendo as notícias diárias sobre o nosso clube, o Fluminense. Até a próxima. Abraço a todos e até logo.